Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar a presidente do Conselho Municipal da Mulher em Sorocaba, a advogada Emanuela Barros. Ela esteve liderando na última quinta-feira, na sessão da Câmara Municipal, um grupo aí de 30 mulheres que foi protestar contra os ataques morais, verbais, sofridos pelas vereadoras Yara Bernardi, do PT, e Fernanda Garcia, do PSOL, em relação ao comportamento dos vereadores Vinícius Aite, do PRTB, e Dylan Dantas, do PSC. Boa tarde, presidente. Em primeiro lugar, essa manifestação aí que vocês realizaram, né? Qual a importância delas? Olha, a manifestação foi necessária, né? E a união das mulheres é sempre importante, né? Um dos lemas do Conselho da Mulher de Sorocaba é mexeu com todas. E isso deve existir fora, não só como lema, mas na prática, né? Então, uma vez que nós estamos vivendo um momento aí de ameaça a direito das mulheres, né? De um ultraconservadorismo, que muitas vezes coloca a mulher numa condição subalterna, e umas agressões, assim, destemperadas que nós temos visto há algum tempo na Câmara Municipal por alguns vereadores em relação tanto a Yara Bernardi quanto a Fernanda Garcia, não tinha como nós mulheres, né, tanto o Conselho da Mulher quanto o Movimento de Mulheres de Sorocaba, de não ir dar solidariedade para a vereadora, né, e exigir, né, da presidência da Câmara uma solução, porque quando uma mulher é violentada, quando uma mulher é agredida, todas nós somos. Agora, doutora Emanuela, a gente vê pela alegação dos vereadores, eles alegam que eles não reconhecem, né, que é uma ofensa moral, a dignidade da mulher, justificam como um discurso político. Qual a diferença, como que é importante diferenciar justamente quando a verborragia parlamentar, né, afeta a própria imagem da Yara, da Fernanda, não mais como políticas, mas como mulheres? A gente está vivendo um momento, né, Reinaldo, que as pessoas não conseguem distinguir o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Da mesma forma que é importante distinguir a crítica, né, ao trabalho de uma parlamentar, a crítica à ideologia A ou B, da ofensa moral e pessoal, né? A gente tem que lembrar que antes da parlamentar, antes da vereadora, que foi eleita por um partido X, um partido Y, ou antes, né, como o vereador Aite gosta de falar da comunista, existe uma mulher, existe uma senhora, né? A Yara Bernardi é sexagenária, merece o respeito, né? É uma mulher que é casada, que tem família, né? Que tem amigos, que outras mulheres não admitem esse tipo de tratamento. Nós lutamos muito para que a sociedade brasileira, né, tratasse a mulher com dignidade. Se a gente for pensar em direitos humanos das mulheres, a gente só adquiriu essa condição já no século XX, né? Nós tivemos muito tempo, muita luta para conseguir isso. E nós não queremos esse retrocesso. Então, quando homens públicos vão à tribuna de uma Câmara Municipal e usam de expressão chulas, né, tratamentos de baixo calão, né, vocabulários de baixo calão, a ideia que se passa é que isso é normal. Homens não podem tratar as mulheres dessa forma. É muito triste que isso aconteça, né? Aliás, vamos ver um pouco a manifestação das vereadoras Yara Bernardi no trecho. Aliás, quando a vereadora Yara Bernardi manifestou, você percebe ali, né, doutora Emanuela, praticamente um grito de socorro aí, né? Vamos observar. Os vereadores não sabem ou ouviram comentários. Eu estava conversando com o presidente aqui na mesa, e eu me dirijo ao senhor, e disse coisa pior. Eu deveria ter dito isto para ela, e não... O presidente Cláudio até recuou quando ele falou. Aí eu discuti com ele, mas eu não quero mais ficar discutindo isso. Eu me lembro que a vereadora Fernanda, aqui na mesma sessão, disse, olha, eu já estou cansada aqui de diferenciação e de discriminação, estou ficando cansada. Eu também. Eu faço discussão política aqui, vereador Cláudio. Eu não ponho a família no meio. Nunca levantei nenhum problema com a família de ninguém aqui. E não venho dizer, porque ela é do PT, ela é do Partido dos Trabalhadores. Não, é porque eu sou mulher. O tratamento é diferenciado. Quando vão os vereadores de situação, conservadores, vão falar com o vereador França, chamam ele de senhor, vão até a mesa dele, conversam normalmente com ele.
Comigo é desse jeito, como foi tratado aqui? Eu não permito. O senhor sempre me tratou com respeito. Agora eu estou dizendo aqui como alguns vereadores tratam eu e a vereadora Fernanda de forma diferenciada. Eu quero ver o senhor como presidente, que o senhor ouviu o que esse vereador, que não se comporta como um vereador, não entendeu até hoje que ele é uma pessoa pública. Disse outra coisa mais horrorosa aqui, que eu não vou repetir, porque tem que tirar as crianças da sala. Não quer que eu... Não dá para falar aqui. Não dá para falar o que ele disse aqui na frente minha e do vereador Cláudio. O senhor ouviu, o senhor é testemunha. Eu quero saber que atitude o senhor, como presidente, vai tomar, porque isso não pode se repetir. A vereadora Fernanda já reclamou inúmeras vezes da forma diferenciada como é tratado aqui. Ou nos ignoram naquele canto, não nos enxergam, passam outros na frente. Vereadora, eu estou conversando com o presidente. Não há retratação, não há nenhuma providência e a situação pode se repetir. Mas eu percebo, senhor presidente, e a população que está em casa acompanhando, eu percebo que essa ação não é só lá fora, com repórteres, com profissionais da imprensa. Essa visão também é dos líderes dentro dessa casa. Nós tivemos agora há pouco, né, aqui na fala de um vereador, uma ação extremamente preconceituosa e machista. Porque tem muitos vereadores, isso está muito aí no perfil desses vereadores da direita, que são machistas, homofóbicos, preconceituosos, não respeitando uma parlamentar que foi eleita pela população, inclusive a segunda parlamentar mais eleita, né? Então, se a gente colocar aí vereador, foi deputada federal, não respeita, já vai diversas vezes. Nós, enquanto vereadoras, somos desrespeitados nessa casa. Pois bem, qual a expectativa sua agora, doutora Emanuela, das providências da mesa diretora através do presidente Gervino Gonçalves? Olha, nós pedimos, solicitamos ao presidente que haja alguma reprimenda, porque assim, não é a primeira vez que a vereadora Yara traz essa questão, né, para a tribuna, não é a primeira vez que a vereadora Fernanda reclama da forma de tratamento, né, do legislativo, e foi um grito de socorro, né? Quando eu conheço a vereadora Yara Bernardi há muitos anos, acompanho o trabalho dela como deputada federal, sempre foi uma mulher aguerrida, uma mulher corajosa, ela enfrenta, eu vejo as redes sociais da Yara Bernardi, só uma mulher com muita coragem que pode aguentar, são quase que diuturnamente xingamentos, ofensas pessoais, e eu nunca vi a Yara Bernardi tão abalada, porque por mais que a gente pudesse ter diferenças políticas, ideológicas, eu nunca vi numa legislatura da Câmara Municipal esse tipo de comportamento. Sempre houve discussões acaloradas, sempre houve manifestações contrárias, mas eu nunca vi ofensas pessoais, né? Nós já tivemos um parlamentar ofendendo a imagem do marido da Yara, né? Falando coisas que nem eram tão verdadeiras. Nós já tivemos situações da Yara Bernardi ter sido, né, maltratada. Nós já tivemos um dia, lembro que veio uma vez o Alexandre Frota para Sorocaba e ele gritou com uma mulher dentro da Câmara Municipal. Lembro, realmente. Né? Então, assim, a gente, nos últimos tempos, nós estamos vivendo um tempo que ultrapassa os limites do tolerável, né? E cabe ao legislativo dar o exemplo. Então, o que nós exigimos, né, do presidente Cláudio, e nós confiamos no trabalho dele. Ontem ele colocou para a gente que ele não admite, e no próprio vídeo, quando o Vinícius Aite fala, né, a expressão que eu não quero aqui repetir porque é horrorosa, né, e fala a forma que se dirige a Yara Bernardi, o próprio presidente na hora falou: o que é isso? Né? Não se trata uma pessoa assim. Então, parece que nós estamos vivendo tempos que as pessoas esqueceram que tratar o outro com cordialidade, tratar o outro com respeito, dever de urbanidade. Nós vivemos ainda numa civilização,
né? O que parece é que é a barbárie que você pode. Então, eu não gosto da ideologia política de A, então eu posso xingar, ofender, ameaçar, né? Eu posso não. Eu não tenho nenhuma ligação política, eu não acredito nos ideais do vereador, mas eu não vou numa rede social e permitir que um assessor meu, como é permitido, fale absurdos de uma mulher. Ou, publicamente, uma sessão da Câmara ela é gravada, ela vai na TV, na rádio, você falar isso. Então, assim, não é o tratamento que uma mulher espera de um moço. É um jovem ainda, né? Eu penso que foi um jovem que teve acesso à educação, teve acesso a estudo, né? Teve a representatividade, se elegeu através do voto popular. Ele deve ter um mínimo de respeito com seus pais, né? Ali é o ambiente de trabalho também da vereadora. Ali é um lugar que ela foi eleita também. E detalhe, foi a segunda vereador mais eleito de Sorocaba, teve mais de quase 5 mil votos, ou mais que isso. Quer dizer, merece o respeito. É um desrespeito a ela como mulher, é um desrespeito a ela como cidadã, é um desrespeito a ela como parlamentar, né? E isso acaba desrespeitando todas as mulheres e todas aquelas que votaram nela. Então, eu acredito que exista a possibilidade das pessoas conviverem juntas sem agressão. Nenhuma agressão física, verbal, psicológica deve ser tolerada dentro de uma sociedade que é pautada pela democracia e fundada, né, no Estado Democrático de Direito. Agora, nesse caso, independente também havendo aí uma posição da mesa, se esses ataques continuarem ao longo do ano, presidente, qual seria o próximo passo? Recorrer ao Ministério Público, ingressar com uma ação contra os vereadores? Olha, a orientação que nós demos, inclusive porque sou advogada, a vereadora, é que isso seja levado, caso não haja, né, um comprometimento, uma advertência, ou que seja, uma reprimenda, né, com rigor do caso, que seja levado até o Ministério Público, que seja as esferas judiciais, o que seria uma vergonha para Sorocaba, né? A gente não quer que a gente tenha representantes políticos da nossa cidade do ponto de vista da Yara, tendo que se socorrer ao judiciário, e do ponto de vista do vereador Aires, tendo que se defender no judiciário, né? A gente espera que haja bom senso, que ele caia em si. Eu não vi até agora nenhum momento que ele veio a público e falou: olha, desculpa, me excedi, não é o tipo de linguajar que deve ser permitido numa Câmara Municipal. O que mais me assombra nessa história é que essas pessoas são pessoas que vivem falando em nome de Deus, que vive falando em nome da família, que vive falando em nome do conservadorismo, das tradições familiares. Olha, eu venho de uma família temente a tudo isso, e na minha família não é permitido agressão à mulher. Aliás, na sua visão, esse comportamento é fortalecido, evidente, pela verborragia do presidente Bolsonaro, né, que não tem limites, né? Ele é direcionado para mulheres, para jornalistas. O meu caso aqui da agressão, quer dizer, parece que está tudo num pacote só, né? Então, a impressão que se dá é que, assim, nós temos um exemplo maior, que é o presidente. Quando um presidente vai a público, né, e fala que não estupra uma mulher porque ela é feia, né, que quilombolas não merece nem, né, o que come, que pretos, né, não, assim, ele coloca que ele teve 4 filhos, aí ele fraquejou, nasceu uma mulher, o que muita gente acha que é cultural, o que é o modo bonachão dele, isso é criminoso. Não dá para você viver numa sociedade, né, que hoje criminaliza todas essas falas, achando que isso é natural. E a impressão que eu tenho que o vereador Arte, ele quer trilhar os caminhos percorridos pelo presidente Bolsonaro. Existem outros meios, né, de você idolatrar um mito. Eu acho que eu gostaria de falar aqui dos bons exemplos do presidente. Infelizmente, a gente não os tem, né? O que aconteceu com você é um exemplo disso. Enquanto parlamentar, ele deveria ter tomado uma providência imediata de ter falado: olha, esse profissional está apenas trabalhando. Agora, você imagina, você é agredido hoje porque você está portando um celular com uma capa vermelha, amanhã uma senhora que está exercendo o livre direito dela como parlamentar de falar numa tribuna e é ofendida. Amanhã o que vai acontecer? Se a gente permite, né, uma das figuras principais do direito penal é a pena que reprime. Você tem a pena para reprimir atos análogos.
Se você não tem a sanção penal, se você não tem a punição, se você não tem o limite, a tendência é que isso se perpetue ou que aumente, né? A violência, seja ela verbal, psicológica, sexual, patrimonial, ela nunca para se você não tem um basta. Então, do jeito que hoje está as discussões na Câmara Municipal, né, a forma debochada como são tratadas as pessoas, né, o desrespeito não só em relação às parlamentares mulheres, mas muitas pessoas que vão até a tribuna, né, ali ao plenário, é muito triste. Eu penso que Sorocaba é uma cidade pacífica, é uma cidade que tem sempre teve bons méritos e sempre foi tida como uma cidade cordial. E quando um parlamentar vai à tribuna para fazer esse tipo de comentários, ele dá a impressão de que todos admitimos isso, e a gente não admite, né? Então, é o exemplo que começa do presidente, é o exemplo que é perpetuado pelo vereador, e onde nós vamos parar? Amanhã são adolescentes, crianças, que vão reproduzir essa violência e chega nos índices que nós temos hoje da violência contra a mulher. A senhora espera que os vereadores, pelo menos, principalmente o White aí também agora, né, que está nessa linha de frente aí, de cobrança pela mesa diretora, reflita a respeito, né? Eu acho que o mínimo que caberia a ele é uma reflexão, né, que tirar esse discurso que isso que a violência contra a mulher é mimimi, que eu defendo todas as mulheres, menos as comunistas. Ele nem sabe o que é comunismo, infelizmente, né? É uma ideologia distorcida do que é uma outra linha, né? Eu acho que todo mundo merece respeito. Aquelas que caminham comigo, aqueles que compartilham do que eu penso e aqueles que são contrários. Se fosse, é assim que elegeu na Europa o nazismo. O fascismo é exatamente isso. Eu elimino todos aqueles que eu não concordo. Então, quando a gente fala que a gente não aceita machistas e nem fascistas, nós não fazemos isso como um discurso da esquerda. Nós fazemos isso como um discurso de direito humano, da qual nenhuma sociedade mais hoje permite esse tipo de violência. Eu não posso tratar mal só porque eu não compartilho das mesmas ideias. Foi assim que Hitler chegou ao poder. E, para concluir, que mensagem a senhora deixa para o sorocabano, as mulheres, nesse momento de tantas tensões políticas, onde elas vêm sendo alvos, principalmente as mulheres de esquerda, representadas pelas parlamentares, e como o sorocabano deve refletir neste ano e no próximo, né? Porque é o ano de sucessão presidencial, os ânimos estarão bastante acirrados. É importante ter um pensamento mais ponderado, porque o perigo de haver violências aí nas ruas é muito grande, né? Olha, eu sempre falo que a gente não deve tolerar nenhum tipo de violência. Da mesma forma que eu me manifesto enquanto presidente do Conselho da Mulher, apoiando a vereadora Yara Bernardi, 15 dias atrás eu fiz uma carta, infelizmente também contra o próprio White, em relação à violência que ele publicou em redes sociais com a Joyce Rossmann, que é uma mulher dita de direita. A nós não interessa o posicionamento político da pessoa que tem a sua integridade violada. O que nós queremos é uma sociedade que consiga conviver com as diferenças, que consiga aceitar que nós vivemos num Estado laico, que nós vivemos numa democracia, que as diversidades são plenas nesse país. A nossa Constituição fala que todos e todas são iguais perante a lei. Todo mundo tem direitos e deveres. Nós não queremos que o meu posicionamento político, a minha identidade ideológica, a minha religião esteja acima da legalidade, né? Eu gostaria muito que nós vivêssemos numa cidade que tivesse harmonia, que tivesse respeito aos princípios. E quais princípios? Aqueles consagrados na nossa Constituição Federal, que é de liberdade, que é de respeito, né? De compaixão. No artigo 5º da Constituição Federal fala que um dos bens mais importantes que a gente tem é a liberdade, só que a liberdade vai até onde termina, né, a liberdade do outro. Quando eu elejo o discurso de ódio como uma política,
A gente só pode... Se a gente plantar o ódio, a gente vai colher o ódio nessa cidade. Eu espero que na próxima eleição a gente tenha dois exemplos muito importantes. Primeiro, que não se compre discursos de ódio e se prolifere, porque eu vejo muita gente nas redes sociais apoiando esse tipo de atitude. E lembre-se que amanhã pode ser sua mãe. Eu falei isso para uma pessoa falou assim, o que essas desocupadas estão fazendo na Câmara Municipal? Aí eu relatei o que eu fiz no dia de ontem, falei, eu não sou uma desocupada, eu já fiz isso. E se for falar para desocupação, o que você está falando? O que você está fazendo no pleno meio-dia também, falando, atacando pessoas que você nem conhece? Então, primeiro assim... E pessoas que estão se mobilizando para defender a própria honra como mulher, né? Exatamente. Então, quando nós, mulheres, nos colocamos, né, ao lado das mulheres que são ofendidas, que são violadas, né, que sofrem violência, nós fazemos isso para que outras mulheres não sofram nunca mais, né? O nosso lema do mexeu com uma, mexeu com todas, é que enquanto uma mulher sofrer racismo, enquanto uma mulher sofrer algum tipo de violência, enquanto uma mulher sofrer discriminação, todas nós somos. Hoje, pode ser ela, amanhã sou eu. É isso que as pessoas têm que entender, que quando você prega o ódio, a tendência é que o ódio vença. Nós não queremos uma sociedade de ódio, nós queremos uma sociedade cada vez mais plural, cada vez com mais diversidade e cada vez mais igualitária. Fica muito estranho quando você defende pautas que são de humanidades, pautas que são sociais, e ser é taxada como se fosse de esquerda, né? Da mesma forma que também acho errado a pessoa que é mais conservadora, como se fosse uma... Você pode ter pensamentos mais progressistas, você pode ter pensamentos mais conservadores, você não pode só discriminar, você não pode só achar que a ofensa é uma via possível, né? E quando se trata de homens públicos, isso é mais terrível ainda, porque você faz escola. Então, infelizmente, a gente vê que o presidente Bolsonaro fez escola e um aluno muito engajado na violência que ele prolifera é o Vinícius Aires. Tá aí, você pode refletir um pouco sobre as palavras da presidente do Conselho Municipal da Mulher aqui em Sorocaba, a advogada atuante aqui na cidade, Emanuela Barros, deixando o seu recado aí para que realmente as pessoas compreendam, né, que não há nenhum problema em apoiar o Bolsonaro, votar, assim como não há nenhum problema qualquer outra pessoa ter o seu candidato de direita, esquerda, centro, de centro-direita, enfim. A harmonia é importante, principalmente nesse momento, já um momento pandêmico, né, doutora Marina, Emanuela, onde todas as pessoas, milhares de pessoas perdendo entes queridos e todas procurando se engajar para seguir na vida, e daí também não dá ainda para aceitar a violência gratuita, né? Parabéns por esse seu trabalho frente à comissão e que realmente as mulheres estão muito bem representadas pela sua atuação. Obrigada.